Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías, capítulo 38. Aleluia, Jesus, versículo 17. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Diz assim: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Aleluia, Jesus. Senhor, nós estamos na tua presença, meu Pai. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, a tua santa e poderosa palavra. Oh, meu Pai, nos guie pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é vida. Senhor, a tua palavra, Senhor, é restauração. A tua palavra, Senhor, é edificação, meu Pai. Oh, Senhor, em nome do Senhor eu te peço, meu Pai, nos dê graça, Senhor, por tua misericórdia, Senhor, porque de nós mesmos, meu Pai, é impossível fazermos algo, Senhor. Oh, meu Pai, mas nós contamos, meu Pai, porque a tua igreja precisa. Oh, Senhor, nós precisamos aprender do Senhor. Fala o nosso coração, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Quando o pastor, aleluia, me falou para dar um ensinamento, aleluia, eu não tinha nada que estava no meu coração anteriormente. E eu pedi a Deus abrir a palavra e caiu num salmo, e na hora que caiu naquele salmo, o Senhor começou a tocar no meu coração. Aleluia, Jesus. Sobre o sofrimento, aleluia, Jesus, que vem de Deus. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes a gente, sofrer não é uma coisa agradável, né? Aleluia, já não é uma coisa legal. Aleluia, Jesus. Mas muitas das vezes a gente tem problema em enfrentar o sofrimento justamente porque causa dor. Aleluia, justamente porque machuca a gente. Aleluia, tudo que é desagradável para a gente quer evitar. Aleluia, tudo que causa dor, a gente quer evitar. Tudo que causa incômodo em nós, queremos evitar, queremos fugir daquilo. Aleluia, porque para nós é desagradável enfrentar. Aleluia. Mas, irmãos, aleluia, o sofrimento, ele é também um dos instrumentos de Deus. Aleluia, é um dos instrumentos de Deus. Aleluia, também do diabo. Aleluia. Mas quando o diabo usa o sofrimento, aleluia, ele usa o sofrimento para nos derrotar. Aleluia, ele usa o sofrimento, aleluia, para fazer a gente blasfemar contra Deus. Aleluia, para fazer, aleluia, a gente perecer e distanciar de Deus. Aleluia, mas Deus, quando usa o instrumento, aleluia, ele usa como um recurso didático para que nós possamos aprender alguma coisa. Aleluia, para que nós possamos crescer em graça e entendimento. Aleluia, para que possa nos modelar. Aleluia, para que nós não possamos fazer de novo, cometer as mesmas coisas. Aleluia, quando você, pai ou mãe, corrige o seu filho, qual é a sua intenção? Ele não repita o mesmo erro, não é verdade? Você não faz porque você é sádico, porque você gosta de ver seu filho esperneando, chorando e gritando, e você se satisfaz com a dor dele. Muito pelo contrário. Aleluia, você faz para dar uma lição a ele, para que ele não faça de novo. Aleluia, para que ele cresça um homem íntegro, um homem honesto, que o mundo não precisa, aleluia, ensinar ele lá fora da forma mais horrível. Que a sua filha não venha ter sofrimento na mão de estranhos, que não tem um pingo de compaixão. Aleluia, mas você tem compaixão, você tem amor, e você quer ensinar a ele ou a ela, aleluia, para que ele não sofra. Aleluia, e para que ele não repita os mesmos erros, porque você sabe como pai, você sabe como mãe, que isso vai causar danos a ele. Aleluia, e Deus é a mesma coisa. Aleluia, o Senhor é a mesma coisa. Eu acho até engraçado que o pai, estava até falando, acho que foi com Pedro, né, Pedro? Aleluia, que o pai, ele corrige o filho.
ele tem autoridade, ele vai lá e corrige. Mas é quando é Deus que corrige ele não se sente como se ele fosse o filho dele. Aleluia. Ele não se sente da mesma maneira e nós deveríamos sentir. Aleluia. Quando você corrige o seu filho sente exatamente o que você sente quando Deus te corrige. Aleluia. E muitas das vezes ele reage com a mesma imaturidade que nós reagimos quando o Pai Celestial faz a mesma coisa conosco. A mesma imaturidade. Se o seu filho fica emburrado com você, você fica emburrado com Deus. Aleluia. Se o seu filho esperneia e fica chateado, você fica a mesma coisa. Aleluia. E muitas das vezes, com o seu olhar maturo, você olha para o seu filho e você fala assim, mas o que é isso? Eu estou fazendo para o bem dele. Aleluia. O que é isso? Aleluia. Aleluia. Muitas vezes, se ele pirraçar, aleluia, você fala assim, mas o que é isso? Que pirraça é essa? Aleluia. E a gente comporta com a mesma imaturidade de uma criança diante do nosso Pai Celestial. A mesma coisa. Aleluia. E muitas das vezes nós devíamos, o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Quando você corrigir o seu filho, aleluia, pensa que você está, aleluia, na imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança. Aleluia, porque muitas das vezes a gente pega coisas do nosso cotidiano e isso nos dá lições. Dá lições para nós. Aleluia, na hora que você vê seu filho reagir com pirraça, aleluia, você lembra assim, às vezes eu faço isso com Deus. Às vezes eu ajo da mesma maneira, com a mesma imaturidade dele. Aleluia, só que com outro pai. Aleluia, celestial. Aleluia, quando você, aleluia, perceber que algo vai dar errado e você for orientar o seu filho, lembra assim, eu estou numa posição maior que o meu filho, que eu vejo algo que ele não está vendo, e eu estou orientando ele. E Deus também está numa posição maior que eu, que também está vendo coisas que eu não vejo e está me orientando. Quando você nega alguma coisa para o seu filho, você tem um motivo para fazer, não tem? Aleluia. Quando Deus nega alguma coisa para você, ele também tem um motivo. Às vezes você nega alguma coisa para o seu filho porque o seu filho não fez por onde durante aquela semana, não fez a lição que você pediu ele para fazer. Aleluia, não ajudou naquilo que você precisava. Aleluia, aí ele vem pedir e fala, não vou, é um castigo. Você não vai receber porque você não fez a lição. Aleluia, e às vezes Deus também faz a mesma coisa. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, aleluia, nós negamos as coisas para o nosso filho, não é porque ele não fez, é porque aquilo a gente sabe que vai causar mal. Aleluia, imagina que seu filho pequenininho não sabe nada, mas ele quer um patins e quer andar na rua. Aleluia, e corre o risco dele ser atropelado. Aleluia, aí mamãe, eu quero um patins. Não vou dar, por que você está negando para ele? Porque você sabe que pode causar um grande mal. Ele não sabe porque ele é criança. Aleluia. Ele não tem o discernimento que você tem como adulto para saber que um carro pode pegar, pode atropelar, pode matar. Aleluia. Por isso você negou. E também Deus, quando ele nega certas coisas, ele tem uma maturidade que você não tem. Aleluia. Ele conhece o futuro que você não vê. Aleluia. Ele é onisciente. Aleluia, ele sabe todas as coisas, então ele sabe porque ele está negando. E muitas das vezes a gente comporta igual os nossos filhos, igual as crianças que estão ao nosso redor, aleluia, embirrando com Deus, aleluia, ficando chateado com Deus, igualzinho o seu filho faz, igualzinho, aleluia, porque ele não entende, porque você não deu patins para ele. Aleluia, ele não entende que você está guardando ele de um mal pior. Aleluia, e ele fica chateado, você não me ama, você não gosta de mim. Aleluia, fica chateado da mesma forma que nós ficamos com Deus. Aleluia, porque nós não vemos Deus como um pai superior e nós como aqueles que estamos aqui, aleluia, como crianças para aprender dele. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o sofrimento, aleluia, na mão do Senhor, ele é um recurso. Aleluia. E ele, irmãos, ele pode ser usado por Deus de várias maneiras. Aleluia. Ele pode ser castigo. Você corrige o seu filho. Aleluia. Um castigo. Mas para quê o castigo? Aleluia. Para não repetir de novo. Aleluia. Ele pode ser uma provação. Aleluia. Para quê? Para melhorar.
Ali, quantas vezes os pais querem ensinar os filhos alguma coisa, ele priva o filho de certos, aleluia, privilégios, de certos benefícios, para que ele não, aleluia, fique mimado demais. Aleluia, porque se ele fizer tudo que o filho dele quer, ele vai mimar, ele vai crescer um adulto frustrado, um adulto que quando não der o que ele quer, ele vai ficar frustrado. Aleluia. E Deus também, muitas das vezes, ele nos prova, aleluia, ele nos dá situações para nos, aleluia, provar, aleluia, para que desenvolva a nossa fé, para que desenvolva várias coisas que muitas das vezes a gente precisa crescer. O próprio Jó, ele foi provado, embora ele era um homem justo, mas a provação dele fez com que ele crescesse diante do Senhor. E também para nos modelar. Quantas vezes nós pedimos Deus para nos modelar, para nos libertar? E às vezes, aleluia, Deus, aleluia, vai com todos os recursos que Ele pode, aleluia, para nos libertar, mas não faz efeito. Aleluia, Deus fala, a gente não consegue ouvir. Aleluia, e muitas das vezes os pais têm isso. Muitas das vezes, antes dele tomar uma atitude com o filho, ele conversa com o filho primeiro. Olha, deixa eu te falar. Eu não gostei disso, eu não quero que se repita. Aleluia, se repetir vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Aleluia, por quê? Porque ele não quer tomar uma atitude, aleluia, porque se o filho ouvir, não tem necessidade de aplicar a disciplina. Ele já ouviu, ele já atendeu, ele já entendeu, ele já está fazendo. Quando o pai percebe que ele falando não adianta, aleluia, ele fazendo outra coisa não adianta, aleluia, aí ele tem que aplicar a disciplina para o filho entender. E isso não é por maldade, aleluia, é zelando pelo seu filho, aleluia, e muitas das vezes Deus faz assim. Vamos ler na palavra do Senhor, aleluia, alguns exemplos, aleluia, que nós até citamos aqui. Vamos ler em 2 Coríntios 7, do 9 ao 11. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. É o 11. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, foste contristado? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puros nesse negócio. Aleluia, a correção que a igreja de Corinto recebeu, aleluia, ela produziu uma edificação neles, aleluia. Eles ficaram tristes no primeiro momento, aleluia, mas a tristeza operou um arrependimento, aleluia. E é verdade, irmãos, aleluia, a tristeza segundo Deus opera o arrependimento. Vamos ler em Eclesiastes 7 e 3. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E isso é verdade. Esse recurso que Deus usa muitas vezes conosco de sofrimento, aleluia, ele causa, irmãos, uma modelação no nosso ser. Não é agradável, é verdade. Aleluia, o primeiro momento Deus fala. Aleluia, se a gente não conseguir, porque muitas das vezes o ser humano não consegue, não adianta. Não adianta Deus falar, ele não vai conseguir. Ele vai ouvir, aleluia, ele vai refletir, mas ele não vai conseguir aplicar. Aleluia, ele não vai conseguir colocar em prática porque é algo que puxa ele. Aleluia, então quer dizer, Deus tem que aplicar um outro recurso. Aleluia, e é o recurso do sofrimento. Aleluia, porque o outro recurso, aí,
aleluia, muitas das vezes até funciona, outras vezes não, porque tem gente que é muito duro de coração. Aleluia, nós vamos ver um versículo aqui que Deus permitiu muitas situações sobre Israel, mesmo assim eles não deram o braço a torcer. Mas uma pessoa que tem um coração mais quebrantado, o recurso do sofrimento ajuda ele. Ajuda. Aleluia. Com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E é verdade, irmãos. Quantas pessoas que vocês já viram, aleluia, que nós já vimos em toda a nossa vida, que era de uma forma e Deus permitiu situações que ele foi quebrantado de tal forma que ele ficou tão diferente. Que ele humilhou, ficou humildezinho. Aleluia, aquela pessoa que era tão arrogante, ficou numa humildade. Aquela pessoa que não perdoava ninguém, aleluia, saiu pedindo perdão para todo mundo. Aleluia, aquela pessoa, aleluia, que muitas das vezes tinha tantas dificuldades em tantas coisas, aleluia, tanto coisa esquisita, tanta ruindade, a pessoa ficou com um coração generoso. Aleluia, porque o sofrimento foi capaz de mudar o coração da pessoa. Aleluia, foi capaz de fazer a pessoa se quebrantar e humilhar diante do Senhor. Aleluia, nós vemos um exemplo disso, Manassés. Aleluia, Jesus. Vamos ler 2 Crônicas 33, do 9 ao 13. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Porém que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, humilhou-se muito perante Deus, o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se apracou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aleluia, tá vendo? Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Mas que forma que ele conseguiu reconhecer? Qual foi a forma que ele conseguiu reconhecer? Aleluia. Quando Deus permitiu, aleluia, aquela nação invadir, pegar ele e prender entre os espinhais. Aleluia. E na hora daquela angústia tão grande, daquele sofrimento tão grande, aí o coração dele voltou lá no pai dele, Ezequias, aleluia, que foi um homem de Deus. Ele conhecia, aleluia, ele conhecia o evangelho. Aleluia. Aí sim, aleluia, ele lembrou de Deus, aí ele humilhou, aí ele orou deveras com todo o coração. Aleluia. E a Bíblia fala que o Senhor usou de misericórdia. Aleluia. E aí sim ele reconheceu. Esse Manassés, antes dele passar isso, a Bíblia vai dizer que ele fez mal, mas um mal pior do que todos os reis antes dele. Aleluia. A ponto de sacrificar seus filhos aos deuses. Aleluia. Coisa terrível ele fez. Aleluia. E ele reconhecia, os profetas eram usados para falar. Aleluia, eram usados, não está em Crônicas, mas você vai ver, aleluia, que alguns dos profetas menores, viveram no tempo dele. Aleluia, e Deus então falava, com certeza Deus corrigia, mas com certeza ele ignorava. Aleluia, então esse recurso de conversar, igual você conversa com seu filho, não deu certo com ele. Aleluia, não funcionou com ele. Aleluia. Mas quando Deus usou um recurso do sofrimento, aí deu certo. Aleluia. Aí ele humilhou. E é uma coisa ruim? Não, muito pelo contrário. Aleluia. É uma coisa maravilhosa. Aleluia. Porque foi capaz, foi horrível, doeu. Aleluia. Mas foi capaz
de quebrantar o coração dele. Aleluia. Foi capaz de fazer ele humilhar. Então, meus irmãos, até o sofrimento, aleluia, que a gente enfrenta muitas das vezes, que Deus permite, aleluia, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Aleluia. É melhor, aleluia, nós passarmos por uma situação que vai nos modelar, aleluia, ao invés, aleluia, de nós, o Senhor voltar e a gente ficar. Aleluia. E a gente ter um sofrimento eterno. Aleluia. Porque lá do outro lado o sofrimento é eterno. Aleluia. E quando Deus, né, ele aplica essa disciplina, essa forma de didática de sofrimento, ela não dura para sempre. Aleluia. Ela dura por um tempo até nos modelar, até nos fazer humilhar. Aleluia. Até que nós venhamos aprender, porque o propósito dele é aprender. Tem pessoas que às vezes Deus aplica isso para salvar ele no leito de dor e ele morre. Aleluia. Ele morre. Aleluia. Mas, aleluia, ele morre e tem a vida eterna, porque ele passa os últimos dias da sua vida, aleluia, no sofrimento, e ele quebranta o coração. Ele perdoa quem ele tinha que perdoar, né? Aleluia. Ele humilha, quebra a soberba dele. Se ele tem alguma vaidade que ele não consegue largar, o que ele vai poder fazer em cima de uma cama? Aleluia. Não vai fazer sentido mais nenhum para ele. Aleluia. E aí Deus modela ele e leva ele e ele é salvo. O pastor, depois é Valéria. Amém. É tremendo esse ensinamento, porque nós vemos que tem uma ideologia hoje que eles já anunciam que o crente não sofre. Ele não pode passar por sofrimento, porque ele é um crente, porque ele é um evangélico. Porque Deus é bom. E Deus é bom, né? E você vê que a irmã está trazendo o ensinamento da palavra de Deus que está mostrando o contrário. Deus permite o sofrimento até para modelar a pessoa. Para o bem. Para o bem. Né? Você É viu o que o versículo nós lemos. Para minha paz, eu estive em muita amargura. Olha que coisa parece contraditória, né? Para minha paz, eu estive em grande amargura. A Valéria. Igual você está falando, igual o pastor falou, um ensinamento tremendo, né? A gente vê dois exemplos na Bíblia, né? A Caim, que ele não aceitou a correção do Senhor, não quis fazer como Jesus queria que ele fizesse, e Davi. Davi, quando ele foi corrigido, que Deus precisou corrigir ele, porque ali, né, não era só a vida pessoal de Davi que estava em jogo, a vida dele espiritual também. E você pode ver que imediatamente Davi aceitou a correção, se humilhou, até ele alcançar do Senhor perdão, né? É verdade. Nós vemos, por exemplo, Nabucodonosor, que Deus teve que aplicar uma forma para ele, porque ele, embora ele, né, ele já tinha, Daniel já tinha falado para ele, interpretado o sonho, ainda falado com ele qual era o sonho, então ele viu que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro. Ele sabia das profecias de Jeremias, tanto é que o servo Nebuzaradã, aleluia, queria proteger Jeremias, porque Jeremias profetizou que a Babilônia ia vir e que eles deviam se entregar. Então, eles, né, simpatizaram com Jeremias até. Então, ele sabia também das profecias que Deus falou que ia entregar a Babilônia, Israel na mão de Babilônia, Jerusalém. Aleluia. Depois, né, aleluia, teve vários episódios assim que ele viu os Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia, que ele viu um quarto homem andando dentro do fogo e aqueles homens sair lá de dentro sem, né, nem cheiro de fumaça, sair de dentro do fogo sem cheiro de fumaça. Ele viu tudo isso. Mas ele falou, louvado seja o Deus de Daniel, parará pururu. Né? Naquele momento ele até reconheceu que Deus era poderoso. Mas ele ainda achava-se autossuficiente. Aleluia, ele ainda achava que tudo que ele conquistou era dele, pela inteligência dele, por que ele era isso, aquilo outro. Aleluia, e Deus, aleluia, já tinha dito para ele, que ele falou assim, que ele olhou, essa é a Babilônia e tal. Falou assim, olha, você vai, o Senhor vai te humilhar. E ele foi humilhado mesmo. Aleluia, e ele foi humilhado. Olha o que Deus teve que fazer. Deus teve que fazer ele ficar 7 anos como um animal.
como um animal, irmão, 7 anos. Aleluia. E quando ele voltou a si, o seu entendimento, aí ele reconheceu a Deus. E ele viu que ele, o dominador de tudo, tem poder sobre os homens, que ele não tinha poder nenhum. Quebrou a soberba dele na lata. Aleluia. Quebrou. Aleluia. Não tinha mais. Aleluia. Porque Deus humilhou ele. Aleluia. É uma coisa assim, triste, não é? Pensar assim, a pessoa virar um animal, mas foi bom para ele. Depende do coração da pessoa. Se a pessoa for uma pessoa mais humilde, aleluia, e ela está tendo dificuldade porque às vezes o pensamento dela, alguma coisa ali que ela não compreendeu e tudo, mas ela é uma pessoa mais humilde de coração, aí Deus falou assim, nossa, ele não está entendendo, aleluia, mas eu vou dar um jeitinho de mostrar para ele mais claramente. Toda pessoa que tem um coração mais quebrantado, Deus faz isso. Agora, se a pessoa está resistindo porque ele é soberbo, Deus não o envia. Ou ele vai aceitar daquele jeito, ou... aí é o próprio Deus. Porque, por exemplo, quando Amazias, o profeta foi enviado a Amazias, o rei Amazias, né? Aleluia, o profeta chega e fala que ele estava fazendo errado, aleluia, que ele tinha que consertar. O que ele falou? Quem te colocou como conselheiro do rei? Ele não viu o profeta como alguém que estava entregando alguma coisa de Deus para ele, não. Ele não viu, ele não enxergou desse jeito. Só que quando o profeta falou isso, o profeta, aí naquele falou, quem te colocou como você? Aí o profeta falou assim, agora eu entendi que Deus já determinou o mal sobre a sua vida. Não tinha outro recurso. Ele não entendeu que era de Deus, então Deus poderia arrumar outro recurso para ele. Fala, não, ele não entendeu que aquele homem era de Deus, estava falando por Deus, então eu vou fazer uma outra forma, eu vou mandar uma outra pessoa, vou dar um sonho para ele. Não, Deus não fez, porque ou ele ouviu o profeta ou ele ouviu o profeta. Mas no caso dele, porque ele já tinha endurecido o coração. Agora, se ele fosse mais quebrantado, ele não tivesse entendido muito bem, aleluia, tivesse com outro pensamento, aí não, aí Deus agiria com ele diferente. Sim, mas aquele caso de Paulo, ele tinha um coração diferente, né? Aleluia, mesmo ele ouvindo aquilo tudo, mas na mentalidade dele ele estava certo e tudo, mas o coração dele não era soberbo. Ele achou que ele estava fazendo uma coisa muito certa. Aleluia. E aí Deus tinha um propósito muito grande com ele, e Deus apareceu e falou com ele. Falou assim, Paulo, por que me persegue? E você vê que imediatamente ele coisou, mas era diferente. Você vê que quantas vezes, olha para vocês verem, os discípulos, eles chegavam diante de Jesus, o Senhor nos explica isso, nós não entendemos. Jesus ia lá e explicava. Aleluia. Tudo, e sempre cuidando deles e tudo, porque eles eram, mesmo com as coisas que tinham, mas eles eram simples. Aleluia. Agora, quando os fariseus chegaram diante dele e falou, me dá um sinal para a gente crer, o Senhor Jesus virou as costas e falou, não, nenhum sinal vai ser te dado. Porque aí era o coração deles. Aleluia. Agora, quando, irmãos, a gente tem um coração sincero diante de Deus, se você não compreendeu, aleluia, você está na simplicidade, você está na humildade, Deus dá um jeito de você entender. Ele te mostra mesmo, aleluia, e às vezes ele até pega um pouquinho mais leve com a gente, porque você só não compreendeu. Aleluia. Agora, se a gente não compreendeu, porque a gente quis resistir, aleluia, porque a gente não aceita, Deus não tem outro recurso para nós. Ou a gente aceita ou a gente aceita. Aleluia, porque Deus resiste o soberbo. Essa palavra é fato. Deus resiste o soberbo. A Valéria falou? Tá. Nossa. Aleluia. Vamos ler em Salmos 119, alguns versículos. 67, o 71 e o 75. Venha sobre mim. Pode ler. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. 119, 67. 67. 67, depois pula
para o 71. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. 75. Venha sobre minha... 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que em tua fidelidade me afligiste. Olha, você vê o que esse jovem fala. Aleluia. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Aleluia. Mas agora, guarda a tua palavra. E se você ler, né, o Salmo 119, é lindo, é belíssimo. Aleluia. Se ele andava errado antes, aleluia, ele adquiriu um amor pela palavra, uma sinceridade, uma fidelidade que você vê claramente pelas palavras dele. Mas aí ele está dando testemunho. Antes de eu ser afligido, ou seja, antes de eu passar o sofrimento, aleluia, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Aleluia. E aí ele vai dizer, foi bom. Aleluia, foi bom isso ter acontecido. Para que eu aprendesse os teus estatutos. Porque de outra forma ele não ia aprender. Aleluia. Porque se existia uma forma da gente aprender sem o sofrimento, Deus não precisa aplicar o sofrimento. Você está entendendo? Não precisa. Aleluia. Por que ele vai usar o sofrimento à toa? À toa, se a gente já conseguiu aprender, se a gente já humilhou, se a gente já mudou, se a gente já está no processo. Não tem necessidade. Aleluia, só tem necessidade se daquela maneira a gente não conseguir. E olha que isso é a misericórdia de Deus, hein? Porque ele é bom, bom, bom mesmo. Aleluia, porque ele poderia deixar quantas pessoas que ele deixou ir? A pessoa era tão dura, tão dura, tão dura, que Deus deu corda para ele, e ele voou, aleluia, e coisou, e foi bem sucedido, e foi alegrinho, tudo dando certinho, é porque não tinha mais recurso para aquela pessoa, aleluia. Mas quando ainda tem recurso, ele aplica. É o caso de Jó, porque Jó era um homem muito íntegro, que o próprio Deus deu testemunho dele, mas Jó tinha algo que ele precisava mudar. Para crescimento, né? Ele precisava mudar. Muitas vezes a pessoa pensa que Deus só estava apostando com o diabo, como se Deus precisasse de apostar com o diabo, né? Mas, na verdade, nós vemos ali que Deus, além dele mostrar para Satanás que ele tem servos sobre a terra, o Senhor também estava preparando Jó, porque ainda Jó era perfeito, só que faltava uma coisinha para Jó. E Deus deu aquele sofrimento, e na hora que ele passou pelo sofrimento, Jó falou assim, o que eu mais temia me aconteceu. E depois ele usa aquele termo, eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E muitas das vezes a gente teme o sofrimento, não, nossa, mas se acontecesse isso comigo e tudo, mas se Deus quiser usar aquele recurso para o nosso crescimento, aleluia, é importante para nós. Às vezes eu ficar pensando na minha casa, nossa, mas se acontecesse isso, se acontecer, eu penso assim, mas de repente, às vezes Deus quer nos levar além, e para Ele nos levar além, às vezes a gente tem que passar pelo sofrimento. Aleluia, porque depois de passar do sofrimento, a gente vai ter uma outra visão das coisas. Né? Quantas pessoas, por exemplo, isso aí você vê claramente, mesmo que a pessoa não converte, mas você vê no mundo. Quantas pessoas você já ouviu falar assim, antes, por exemplo, de uma enfermidade, eu olhava o mundo dessa forma, eu tinha o nariz empinado, eu pisava nos outros. Hoje não, hoje eu vejo as pessoas assim. Hoje, aleluia, eu valorizo cada momento da minha vida. Hoje eu sou grato pelo ar que eu respiro. Aleluia, eu sou grato por tudo que me acontece, cada coisinha. Aleluia, por que ele aprendeu isso? No sofrimento. Foi no sofrimento que ele tornou uma pessoa melhor. Vamos ler Provérbios 20 e 30. Então, uma coisa que parece ruim é tão boa, né? Eu estava pensando um negócio aqui, né? Que Jesus, ele também passou por muitas coisas, né? Foi desprezado, né? Cuspiram em Jesus, mas aí Jesus, eu não sei, acho que ele falou para os discípulos dele, né? Tem de bom ânimo, eu venci. Aí Jesus sofreu, mas olha o alívio que ele teve depois que ele, né, acabou tudo o sofrimento que ele passou, né?
Só que o de Jesus, ele deu um exemplo para nós, né? E ele não tinha pecado, então ele não precisava, né, de aplicar a disciplina nele para ele aprender alguma coisa, porque já tinha, mas ele precisava. Mas assim, olha o que ele passou, e é um exemplo para nós, né? Provérbios 20:30. Os vergões das feridas são uma purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Olha esse versículo. Os vergões das feridas são a purificação dos maus. Aleluia. As feridas purificam os maus. Aleluia. Como também as pancadas que penetram até os mais íntimos do ventre. Toda pessoa, irmão, você pode ver, eu já vi muitos exemplos até no mundo. Pessoas más. Mas quando eles passam uma situação, eles mudam. Eles não ficam mais naquela maldade deles. Aleluia. Eles começam a ver diferente. Aleluia. Então, a ferida para o mal é uma bênção. Aleluia. É um sofrimento que é uma bênção. Porque está modelando ele. Aleluia. Está modelando o coração dele. Talvez se ele não enfrentasse aqui, seria impossível ele ser uma pessoa boa. Impossível. Aleluia. Mas para Deus não tem nada impossível. Aleluia. Então, se ele não consegue, Deus trabalha com ele de outra maneira. Aleluia. Deus trabalha por misericórdia ainda. Por misericórdia, por amor ainda, Deus trabalha com ele. Aleluia. E mostra, aleluia, e forja ele, e de repente ele pode dar testemunho. Aleluia. Ele se torna uma pessoa melhor. Aleluia, ele se torna uma pessoa, aleluia, diferente. Talvez Deus queria usar tanto ele, mas ele não tinha muita humildade. Aí ele passa numa situação, ele fica tão humildezinho, que a glória de Deus, aleluia, transborda na vida dele. Transborda depois do sofrimento, porque aí ele mudou. Ele virou uma pessoa totalmente diferente, pastor. Até coisa importante, até que o Pedro citou Jesus, porque nós vemos que o Senhor Deus, ele trabalha com o sofrimento em nós, mas ele pode trabalhar com o seu servo, fazer o seu servo sofrer para recuperar nós. Foi o caso de Jesus. Isaías diz que o Pai agradou moê-lo. Ah, sim, Jesus, né? Para que ele salvasse nós. Salvasse nós. Pelo seu sofrimento, atingisse a nós. Atingisse a nós. Abraão foi o pai de uma grande nação que tinha um filho só. Agora, se nós parar para pensar, como é que o coração de Abraão, quando passava na rua, o Abraão, pai de uma grande nação, de um filho só. Um filho só. Não é? Mas tudo aquilo que ele aguentou foi por nós. E Deus permitiu o sofrimento dele, porque ele é um servo do Senhor. E para quê? Para que nós recebesse a bênção. Na verdade, havia no tempo de Abraão muitas nações grandes, que hoje nem existe mais. Mas Abraão existe até hoje, porque a Bíblia fala que todos que são da fé é bendito com o crente Abraão. Então você vê que o sofrimento ele tem muitas aplicações, justamente, né? Muitas, assim como o sofrimento que a gente impõe aos nossos filhos, porque gostoso não é, né? Aleluia, é um sofrimento, mas é para o bem, não é para o mal. Foi. Exatamente. Interessante. Aleluia, o sofrimento de José. O sofrimento de José capacitou ele, forjou ele. Aleluia, trabalhou muita coisa nele. Irmão, para ele chegar num reino, ele precisava estar calejado. Aleluia, não podia. Aleluia, ele precisava estar preparado. Aleluia, e quando ele chegou naquela posição, aleluia, ele já estava preparado. Aleluia, porque o sofrimento capacitou ele. Aleluia. Vamos ler, quer ver? Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aleluia. A prova
da vossa fé produz a paciência. Aleluia. Para produzir a paciência, ele precisou ser provado. A fé dele precisou ser provada. É verdade. Agora, é verdade. Vocês, né, me mandaram para cá. Para fazer essa obra. Eles não fizeram certo, não, com certeza eles coisam, mas é o que o irmão falou. Realmente, ele entendeu o sofrimento dele, que era por causa de uma obra. E isso é interessante. Aleluia, muito interessante. Vamos ler. Deu um branco. Vamos ler vamos ler Deuteronômio 8:3. Olha o que Deus fez. Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você está vendo? Olha, um sofrimento que gerou muitos frutos, né? Produz uma paciência, que a paciência produziu, aleluia, outra coisa, aleluia, para o crescimento. Aleluia. Deuteronômios 8:3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá um homem. Olha o que Deus fez com Israel. Aleluia. Te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou. Deixou ter fome é porque você viu que ele ficou com fome, mas Deus não deixou eles perecer na fome, né? O que o salmista falou é verdade. Eu nunca vi um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Deixou ter fome, sim. Eles sentiram muita fome por um momento, não tinha nada. Aleluia. Mas o Senhor sustentou com maná. Aleluia. E ele falou assim, para que vocês entendessem que nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Deus humilhou eles, deixou eles ter fome para dar uma lição, para eles aprenderem algo de Deus. E esse algo serviria para eles por muito tempo. Aleluia. Serviria. Obviamente, as lições que deram deles não foram muito... o recurso que Deus usou, eles não teve muito aproveitamento. Aleluia. Mas Deus fez. Mas para nós teve, né? Justamente. É o caso do ouro, né? A Bíblia fala que o ouro ele é muitas vezes provado, passado pelo fogo. Quer dizer, ele é passado pelo fogo para dar o brilho para nós. Mas cada vez que ele passa, ele se valoriza mais ainda. É verdade. Né? Quantas vezes vai purificando, passa, né? Vai purificando e vai se tornando mais de valor. É verdade. Então, quer dizer, é o que Deus faz também, permite o sofrimento na vida do seu servo. Talvez quem vai ser beneficiado é as pessoas. Mas o servo dele também fica mais valorizado. É verdade. Mas ele tem que sofrer. É verdade. Tem que passar pelo sofrimento. Muitas das vezes, até para aperfeiçoar, até dependendo até do ministério da pessoa, aleluia, ela precisa ser aperfeiçoada para que ela seja exemplo para os outros também. Aleluia. Porque um servo de Deus, né, um ministério enorme, mas ele nunca passou nada. Aleluia, né? Ele nem, né, nunca enfrentou nada. Aleluia. Mas quando ele passa, ele também serve de exemplo para os outros. Agora vamos ver Deus tentando aplicar, aleluia, essa didática com Israel, Israel não entendendo e continuando a fazer. Amós 4:6. A partir do 6, aliás. Pois também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor.
Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra cidade, não fiz chover. Sobre o campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Foi comida pela locusta, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei preparar-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Aqui vocês vê Deus aplicando, né, os recursos, aplicou uma vez algo, eles não entenderam o que Deus estava fazendo, aleluia, e não converteu. Aleluia, aplicou o mais terrível, foi só aumentando, mas eles não entenderam. Aleluia, quer ver? Foram 3, 1, 2, 3, não, 1, 2, 3, 4, 5, parece. Aleluia, 5 coisas que Deus permitiu e que eles não entenderam. Eles não entenderam. Porque se eles tivessem entendido, né, e recebido, eles tinham melhorado na primeira. Aleluia. E aí Deus foi só aplicando, mas mesmo assim, nada mudou. Aí agora, como nada mudou, o que o Senhor falou? Agora prepara para você encontrar comigo. Agora prepara para encontrar comigo. Aleluia. Aí já não é legal. Aleluia. Já não é legal. Aleluia. Quem sabe, muitas pessoas quebrantadas, se acontecesse o primeiro, já tinha humilhado, já tinha pedido perdão, já tinha mudado. Aleluia. Mas eles não. Aleluia, Jesus. Vamos ler Oséias 5, alguns versículos saltitados. Vamos começar do 3 ao 5. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações, o fim de voltarem para o seu Deus, a fim de voltarem para o seu Deus? Porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhece o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto Israel e Efraim caíram pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Vai no 14, 15. Porque para Efraim serei como leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. E eu despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheça culpados, e busque a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Aleluia. Porque Deus estava falando, mas eles não estavam atendendo. Então o Senhor falou, vou ter que aplicar a minha disciplina. Aleluia. Vou ter que aplicar. Aleluia. E até que eles reconheçam culpados. Aleluia. E me busque a minha face. E aí, quando eles estiveram muito angustiados, eles vão me buscar de madrugada. Olha que recurso que Deus teve que usar. E é maravilhoso. Aleluia. Maravilhoso. E Deus já sabia que ele usando, aleluia, a onisciência dele, Deus sabia que o recurso que ele ia aplicar ia dar certo. Porque eles iriam humilhar e eles iriam buscar a face do Senhor. A Valéria.
Não, você está falando aí, eu lembrei de Miriam, né? Que o Senhor Jesus, ele teve que aplicar sobre ela a justiça dele para que ela viesse se arrepender e não cometer mais aquele mesmo erro. É mesmo Porque ela estava falando com Arão. Mas e se ela começasse a falar com todo o povo contra Moisés e voltasse todo o povo contra Moisés? Então ali Deus estava cortando o mal pela raiz. E você viu que Deus ficou deixou leprosa, né? ficou leprosa, ficou 7 dias envergonhada, igual você falou, né? Que aí trouxe o arrependimento e depois Deus curou ela, ela voltou ao normal, mas ela precisou daquela reprovação do Senhor, né? Exatamente. Pode falar. É até importante porque Belsazar, aquilo que a irmã falou, Belsazar, quando Daniel foi dar a interpretação para ele das leituras, né, das letras que Deus escreveu, Deus falou com ele, ó, você viu o que aconteceu com seu pai. E o sofrimento do outro, né? Você viu o sofrimento do seu pai. E você nem assim, você se arrependeu. Foi fazer pior. Você viu que Deus não permitiu um sofrimento nele para ele arrepender igual Nabucodonosor. Justamente. Provavelmente o coração dele era diferente do Nabucodonosor. Totalmente diferente. Deus não permitiu. Poderia, né? Falar assim, vai acontecer com você e a mesma coisa que aconteceu com seu pai, porque você não humilhou. Mas para ele não precisava, porque já tinha um recurso, ele já tinha um exemplo. Ele já tinha um exemplo muito forte. Ele sabia que o pai dele ficou 7 anos, né, no pó. Ele viu o exemplo. Então não precisava acontecer com ele igual. Ele viu. Então não restava recurso para ele. Eu até lembrei da conversa que eu tinha com um camarada, um outro pastor, e ele falou comigo assim, falando sobre jejum, né? Não vamos falar disso aqui, mas ele falando comigo assim que ele fez um propósito na igreja dele, de eles, durante alguns dias, eles abrir mão da televisão, abrir mão dessas coisas aí, nesses programas, essas coisas tudo. Ele fez a igreja toda fazer esse propósito. Aí ele falou comigo assim, você precisa ver, rapaz, naquele propósito que nós fizemos, a glória de Deus desceu na igreja. Mas ele só fez aquele mês, não fez mais. E eles não concordam com a doutrina. Eu falei com ele, você está vendo? Deus te mostrou que é a doutrina. Você aplicou a doutrina na igreja, a glória dele desceu. Mas o que aconteceu? Ele simplesmente não acha que aquilo é errado. Não acha que aquilo é pecado. Tirou de novo. Fez só aquele mês. Quer dizer, Deus já mostrou para ele o que ele quer. Não é? Com o caso de Belsazar, deu exemplo. Já mostrou para a pessoa. Mas eles não aceitam. Né? É verdade. E muitas das vezes você vê que a gente, na nossa vida, a gente tem tanta tribulação, né? A gente, por mais que não seja aquele recurso que você passar uma prova e tal, mas a gente tem tribulações diárias, né? Nós estamos em carne, né? O mundo foi entregue e tudo, mas até nas nossas aflições diárias, muitas das vezes a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você está aqui hoje, amanhã pode acontecer alguma coisa, você pode perder um ente, pode acontecer, e tem muitas coisas que nos acontecem. E Eclesiastes vai explicar por quê. Esses recursos que Deus usa. Eclesiastes 7:14. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tem de vir. Para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tá vendo? Aleluia. Quer dizer, existe o dia bom, existe o dia mau. Aleluia. Existe momentos de alegria, mas existe momentos de tristeza. E Deus permite essas coisas para que a gente não fique muito autossuficiente. Aleluia. Para que a gente não ache que a gente tem controle sobre todas as coisas, se torne independente, aleluia, vaidoso, soberbo, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Aleluia, a gente não sabe o que virá. É até interessante esse versículo, porque Deus fala que em cada situação você age de uma forma. Na prosperidade você bença, né? Mas na adversidade, como diz, examina.
Por que está acontecendo? Não, é interessante. A Luia falou algo que estava aqui no meu coração e eu até tinha esquecido. Considera. Ô, irmãos, uma vez eu pedi para Deus, eu falei assim, ô Deus, quando o Senhor me aplicar sofrimento, às vezes que seja pequeno, pode ser pequeno, aleluia, pode ser grande, né? Às vezes são pequenos sofrimentozinhos, aleluia, pequenas coisas, às vezes a gente passa até vergonha e é uma aplicação de Deus. Você passa vergonha porque Deus está aplicando aquilo, aquele constrangimento para você aprender não fazer aquilo, aleluia, não fazer aquilo, aleluia. E eu falei com Deus assim, ô Senhor, não deixa eu ficar tão aérea que eu não possa entender a didática que o Senhor está usando comigo. Aleluia. Porque, de repente, o Senhor está querendo me ensinar, né? Permitindo uma situação, querendo me ensinar algo. Mas eu não estou percebendo. Aleluia. Eu não estou assimilando. Não está entrando na minha cabeça. Quantas pessoas você vê falar, não, isso aí é por causa disso, isso é por causa daquilo outro. Aleluia. Não, isso é coisa da vida. E não é coisa da vida, de repente Deus está permitindo para dar uma lição, para poder a pessoa aprender. Só que a pessoa não está entendendo, não está compreendendo que aquela situação é algo que Deus está ensinando. Aí se a gente não aprende, aleluia, com aquela situação, talvez Deus vai permitir outras, aleluia, maiores ou várias situações para ver se a gente entende, aleluia, dependendo do nosso coração. Aleluia. Ou, dependendo do nosso coração, ele não vai fazer mais nada. Aleluia. Mas, então, que nós possamos considerar isso. Para aprender, irmãos, que é coisa gostosa. É triste, mas você passou uma situação difícil, não fica justificando. Às vezes tem coisas que as pessoas falam que é permissão de Deus e até o diabo. Né? Aí a gente tem aí é o sofrimento que o diabo está causando e a pessoa está dizendo que é Deus, mas não tem fundamento nenhum, não está produzindo nada, aleluia, só está afastando a pessoa de Deus, a pessoa está ficando mais fraca espiritualmente. Que sofrimento é esse, né? Aleluia, tem coisa que é o diabo, aleluia, mas tem coisas que é Deus, aleluia, Deus, aleluia, e aí a gente não está entendendo que Deus está nos dando uma lição. Quantas vezes acontecia coisa comigo, depois Deus fazia lá no meu coração, lembra que eu falei o dia, orando e falando com Deus assim, Deus, mas fulano fez isso comigo. Aleluia, e o Senhor me falou assim, mas você não fez a mesma coisa? Aleluia, não era a mesma pessoa, não era a mesma situação, eram situações diferentes. Aleluia, mas Deus me mostrou que eu tinha feito, e se eu tinha feito, eu estava errada, e agora eu estava colhendo o que eu fiz. Era um sofrimento? Era, eu estava triste, por isso eu estava falando com Deus. Aleluia, mas Deus me fez ver, naquele momento que eu estava triste, e falando com Ele que o fulano fez isso comigo, aleluia, o Senhor me fez ver que eu já tinha feito igual, aleluia, e que eu precisava aprender, porque eu não podia fazer. Qual versículo? Não, é o versículo Provérbios 29:17, que fala aquilo que você falou no início. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Tá vendo? Aleluia. Dará delícias à sua alma. É esse o propósito de Deus, quando Ele causa sofrimento, para a gente dar delícias para a alma dele. Porque a gente vai se comportar diferente, a gente vai agir diferente. Aleluia. E isso, Ele vai ficar feliz. E é benefício para nós mesmos. Olha, imagina, irmãos, a gente passar a vida inteira e ter certos problemas e, de repente, um sofrimento pudesse nos ajudar. Aleluia, um sofrimento que pudesse mudar nosso coração, coisa que a gente tentou a vida inteira e não conseguiu. No sofrimento a gente conseguiu, e aí a gente passou o sofrimento, aprendeu a lição e melhorou. Aleluia, e a partir dali a gente não é mais a mesma pessoa. Luto, porque ali a pessoa considera, vê que ele vai morrer, né? Que ele é um pó e cinza. Isso aí que a irmã falou, explicou, irmã, é interessantíssimo, porque muitas vezes o crente, algumas pessoas, eles pensam que Deus agrada de sofrimento. Não,
Não. Não, Deus permite sofrimento para preparar a pessoa. Exatamente. Só que quando a pessoa está sofrendo, ele tem que buscar para saber por que está acontecendo aquilo. Exatamente. A irmã falou certo. Que é o caso daquela dona que nós visitamos. A mulher era crente, Sim. numa cama, e ela dizia, não, porque Deus, essa é a minha luta, é a minha prova que Deus colocou, eu tenho que passar por isso. Eu falei, mas eu perguntei para ela, mas ele te falou que você tem que passar? Não, falou não. Então nós vamos orar para a enfermidade ir embora. Porque se você passar, eu tinha falado. Ó, a pessoa justifica sem perguntar para Deus. Sem perguntar para Deus. Orando, aí ele não aprende. Foi embora. É só orar, a enfermidade foi embora, pode até levantou. Então não era Deus aí. E tem muitas pessoas que, às vezes, no sofrimento, em vez dele humilhar, ele fica soberbo. As pessoas vão pensar que Deus está cobrando de mim. Irmão, se eu passar alguma coisa porque Deus está cobrando de mim, aí que eu vou humilhar mesmo. Porque se ele quer me humilhar, quem sou eu para não aceitar a humilhação de Deus diante das pessoas? Quem sou eu? Vai fazer alguma diferença eu querer resistir, eu querer mostrar? Vai fazer alguma diferença se ele está me humilhando? Aí, beleza, vou ficar com vergonha? Vou. Aleluia, mas vou humilhar. Sabe por quê? Porque quem humilha alcança misericórdia. Não vai adiantar eu me ensoberbecer e querer justificar. Não, isso aqui está acontecendo por causa disso. Aconteceu por causa daquilo outro. É porque Deus, não sei o quê. Aleluia. E aí eu não extraio lição nenhuma disso. Às vezes é até desaprovado, porque talvez Deus não vai ter recurso mais para mim. Ou talvez eu tenha que intensificar, aumentar de grau o meu sofrimento, porque eu ainda não entendi. Aleluia. Olha, vamos ler o último versículo, Provérbios 19:19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virá ainda fazê-lo novamente. Você está vendo? Por que Deus às vezes tem que aplicar certas coisas? Aqui no caso está dando exemplo de grande ira, mas você pode colocar aí tudo que você lembrar. Aleluia. Ele tem que sofrer o dano, porque se você o livrar, aí ele está dando um conselho para a pessoa. Se você livrar ele, aleluia, poupar ele vai fazer de novo. Está nele. Ele vai fazer de novo, por isso ele tem que sofrer o dano. Se ele não sofrer o dano, ele vai fazer de novo. Aleluia, você está entendendo por que às vezes Deus tem que aplicar a disciplina? Aleluia, Deus conhece os filhos que ele tem, irmão. Você conhece seu filho? Você conhece o filho que você tem? Deus também conhece os filhos que ele tem. Aleluia, ele sabe. Aleluia, se não sofreu dano, não muda. Aleluia. Então, irmãos, muitas das vezes Deus tem que trabalhar dessa forma. Agora, óbvio, se o nosso coração for quebrantado, você recebeu uma correção, você aceitou e aplicou ela, aleluia, e começou a mudar de vida, para que Deus vai ter que fazer você sofrer? Qual o propósito desse sofrimento? Aleluia, não tem propósito nenhum. Você aceitou, você mudou. A mesma coisa, se você corrigisse seu filho aceitou, você ia pegar uma varinha e bater nele para quê? Ou se colocar ele de castigo para quê? Se ele foi lá, te pediu perdão, humilhou, reconheceu, qual o sentido de você ir lá punir ele? Nenhum. O irmão Manuel ia falar? Ah, não, eu achei que você estava com o dedo assim. Aleluia. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Não, ensinamento assim, tremendo mesmo. Eu estava até orando a Deus domingo sobre isso, sobre essa questão de correção, porque às vezes Deus nos corrige e automaticamente entra uma soberba e a pessoa não quer aceitar a correção de jeito nenhum. Não é Deus que está falando comigo e nem entende o que Deus está falando, entendeu? E já questiona Deus, nem para pensar que o que Deus está falando está certo. Então, às vezes, tipo assim, a pessoa quer que Deus corrija ela, mas tem dificuldade de receber a correção do Senhor. Eu falei assim, não, meu pai, que o Senhor me ajuda a receber a correção de Deus com humildade, porque o pai corrige o filho que ama. E Jesus fala que aquele que suporta a correção, ele o receberá como filho. Agora, se a pessoa, ela não... Porque a gente está aqui para aprender.
Então, assim, Deus vai ensinar a gente dia após dia. A gente não sabe as falhas que a gente vai cometer amanhã. A gente ora para não cometer. Mas, às vezes, vai ter alguma falha que Deus vai ter que aplicar a correção em cima de nós. Aí, quando Deus vai aplicar a correção porque a gente falhou, a gente não vai aceitar? Quer dizer, a gente só quer ouvir a bênção quando Deus quer corrigir para nos ensinar, igual você falou, para que a gente torne um servo melhor diante do Senhor, aí a gente não aceita. Então, assim, a gente tem que pedir a Deus essa humildade, para a gente saber melhor, né? receber e aceitar e executar o que Deus quer. Ela é melhor, porque aí você não precisa passar para a próxima etapa. Você já recebeu, né? Não precisa você passar para uma próxima etapa, porque você já conseguiu captar, assimilar, né? Mais alguém? Aleluia, Jesus. Então vamos receber o servo de Deus que vai estar orando. Aleluia. Palmas que engrandeçam o nome santo do Senhor.